Bem-vindo, Rui Afonso, é deputado do Chega, coordenador do partido na Comissão Parlamentar de Orçamento. Há dois temas em particular que têm marcado a discussão na especialidade. Um deles, o aumento extraordinário das pensões. O Chega quer um aumento de 1,5% de forma permanente. O Governo diz que essa proposta custa 271 milhões de euros. Como é que pretendem compensar esse custo por forma a manter este excedente, do qual o Executivo diz que não pode abdicar? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Raquel, e obrigado pelo convite. Bom, nós temos que nos basear, e enfim, este orçamento foi sempre um orçamento que se baseou muito na questão do excedente orçamental. E a verdade é que o Governo tem tido uma postura muito conservadora relativamente às projeções que tem dado, quer ao nível da receita, quer ao nível da despesa para o ano 2025. Aliás, só para ter uma ideia, em termos de excedente orçamental, o Governo prevê um excedente na ordem de 0,3%, estamos a falar aqui de 750 milhões de euros, quando, por exemplo, quer a Comissão Europeia ou até o próprio Conselho de Finanças Públicas projetam um excedente da ordem dos 0,6%. Estamos a falar aqui de cerca de 1.250 milhões de euros. Portanto, aquilo que nós consideramos é que este aumento extraordinário, enfim, de pensões, que vai, obviamente, no fundo, incorrer no aumento da despesa permanente, é perfeitamente enquadrável realmente no excedente orçamental que neste momento está previsto, quer pelo Conselho de Finanças Públicas, quer pela Comissão Europeia, mas também, por exemplo, pela UTAU. E, portanto, nós acreditamos que, no fundo, digamos, o hábito criou-se no Partido Socialista, no governo do Partido Socialista, em que, no fundo, subestimam a receita e sobreestimam a despesa, para depois, no final, digamos, em termos de execução orçamental, conseguirem fazer algum brilharete. Nós aqui acreditamos que é importantíssimo haver aqui um aumento de pensões. Os pensionistas têm sido, digamos, das classes mais castigadas pelo aumento da inflação e, portanto, acreditamos que é uma medida mais que justa e que pode ser perfeitamente enquadrável. Portanto, considerando, acima de tudo, realmente o excedente orçamental previsto para o próximo ano. O Governo tem-se justificado para não aprovar, não deixar passar este aumento extraordinário de pensões com o facto de a realidade internacional e a conjuntura internacional serem muito incertas. Em troca, diz que, se existir essa margem orçamental, vai atribuir um novo bónus aos pensionistas a meio do ano. Esta não é uma abordagem mais prudente neste momento de grande incerteza do que comprometer o país com um aumento permanente? Eu penso que não, e vou-lhe dizer porquê. O Governo tinha projetado no início, enfim, quando começou a elaborar o Orçamento de Estado, uma redução do IRC em 2 pontos percentuais. Estamos a falar aqui sensivelmente de 500 milhões de euros em termos de redução de receita. Mas que só tem incidência em 2026, não em 2025. Correto. Sim, mas neste momento nós estamos salvaguardados pelo excedente orçamental e aquilo que a Raquel me falou era, no fundo, a médio prazo, certo? Ou seja, para o futuro, certo. Correto? A médio e longo prazo. Portanto, estamos aqui a falar de perspectivas que vão além do ano 2025. E, portanto, uma redução do IRC é uma redução permanente. Certo? Pronto. E aquilo que nós temos feito, no fundo, e que o Governo tinha projetado, era uma redução de 500 milhões de euros em sede de IRC, estamos a falar de 2 pontos percentuais. Aquilo que o Governo cedeu ao PS foi 1 ponto percentual, estamos aqui a falar de 250 milhões de euros. Portanto, não faz sentido que o Governo não queira encaixar agora um aumento de despesas que custa pouco mais de 250 milhões de euros, quando estaria disponível para reduzir o IRC num ponto percentual que no fundo seria realmente os tais 250 milhões de euros. Portanto, não me parece sinceramente, do meu ponto de vista, que isso seja uma razão plausível, que o Governo tenha realmente, enfim, tido uma razão plausível para esse efeito. Acredito sinceramente que o Governo, enfim, estará mais projetado e mais focado no tipo de medidas. Possivelmente os pensionistas não serão uma prioridade para um Governo da AD, e isso é compreensível, cada partido e cada coligação e cada governo terá as suas prioridades e, portanto, entendeu que neste momento os pensionistas não seria uma prioridade, portanto, aumentar o poder de compra dos pensionistas não seria uma prioridade a curto prazo. E, portanto, será mais essa a justificação que propriamente a justificação de não poder ser enquadrado no excedente orçamental que neste momento existe e, enfim, a sua sustentabilidade, enfim, a médio e longo prazo.
O Governo vai aumentar as pensões consoante a lei, recorrendo à forma de cálculo que existe. Ora, o Chega e muitos outros partidos anunciaram e apresentaram propostas de alteração para um aumento extraordinário acima deste cálculo. Esta fórmula devia ser revista para que todos os anos não seja necessário propor um aumento extraordinário? Isso tem a ver com uma visão prudencial que existe em termos da gestão das contas públicas. Portanto, eu acho que deve haver sempre essa visão prudencial. Só consideramos que, efetivamente, num cenário, enfim, favorável, que se deve realmente incorrer em medidas que possam, aumentar o poder de compra das famílias e, neste caso, dos pensionistas, ou até melhorar a competitividade das empresas. Portanto, eu acho que, por defeito, deve haver sempre uma visão potencial relativamente à gestão das contas públicas, mas, havendo a possibilidade de se fazer essas alterações, então que se façam de uma forma extraordinária. E, portanto, neste caso, penso que será mais justificável, até porque, conforme disse, o Governo estaria disposto, digamos, a reduzir a receita ainda mais, só foi travado realmente pelo Partido Socialista e, portanto, não vejo aqui nenhuma razão para realmente o Governo não possa avançar com uma medida extra para realmente melhorar a vida dos pensionistas. E, portanto, eu acho que esta gestão prudencial deve existir sempre. Em situações que seja possível fazer os tais aumentos extra, então, sim, avançar pontualmente, e Orçamento de Estado a Orçamento de Estado, no fundo, para conseguirmos enquadrar as medidas no cenário macroeconómico existente e no cenário macroeconómico que se possa vir a projetar no futuro, não é? Rui Afonso, o Partido Socialista, à semelhança do Chega, apresenta também uma proposta de aumento extraordinário de pensões, mas é menos ambiciosa do que a proposta do Chega. O Chega já disse estar disponível para viabilizar propostas de outros partidos que vão no mesmo sentido das que apresentou. Isso quer dizer que estão disponíveis para aprovar a proposta do Partido Socialista para o aumento de pensões? A nossa proposta é ligeiramente melhor que a proposta apresentada pelo Partido Socialista. O Partido Socialista apresentou uma proposta de incremento na ordem dos 1,25%. A nossa vai um pouco além, vai ao 1,5%. Portanto, o diferencial em termos de impacto orçamental também é muito diminuto. Estamos aqui a falar, a proposta do PS andará à volta dos 265 milhões de euros. E, portanto, nós prioritariamente iremos realmente fazer tudo por tudo para conseguirmos aprovar as nossas propostas. Relativamente, enfim, às propostas que sejam apresentadas pelos partidos, mesmo que venham de encontro às nossas propostas, ainda que não sejam, digamos, tão leoninas e tão agressivas do ponto de vista orçamental, nós equacionaremos no futuro realmente qual é o sentido de voto que vamos dar. Mas numa lógica de mal menor, ou seja, mais vale garantir um aumento extraordinário por menos ambicioso que seja do que não ter nenhum. Sim, mas repare, nós também não podemos, pura e simplesmente, abdicar das nossas propostas e considerarmos, enfim, que o Partido Socialista, por razões ideológicas, ou o Partido Social Democrata, por razões ideológicas, não aprova as nossas propostas e depois virá aceitar de bom grado as propostas dos outros partidos como se nada fosse. Portanto, aquilo que nós vamos fazer e que nós estamos focados neste momento é fazer com que as nossas propostas sejam aprovadas. E se forem de encontro àquilo, enfim, que os outros partidos também defendem, penso que também não haverá motivos dos outros partidos para não aprovarem as nossas propostas. E, portanto, mediante, iremos, enfim, aquilo que nós acreditamos, é que, enfim, as nossas propostas serão aprovadas. Caso não sejam aprovadas, aí teremos que equacionar, efetivamente, qual será o nosso sentido de voto nas propostas da oposição. Mas pronto, será sempre, digamos, enfim, uma situação a rever. Não lhe quero dizer que sim, nem que não, nem que talvez, mas aquilo que lhe posso dizer é que serão sempre situações que serão equacionadas e depois, entretanto, a seu devido tempo, teremos o nosso sentido de voto. Quanto ao IRC, o assunto parece estar resolvido. O PS já pôs fim à discussão ao dizer que viabiliza a descida de 1 ponto percentual. Assim sendo, fecha-se a porta a uma descida maior, como o Chega também pretende? Pois, eu vou ser sincero, eu acho que esse tema do IRC foi um tema que, enfim, houve muitos zigue-zagues, quer da parte do Governo, quer da parte do próprio PSD, quer até da parte do próprio PS.
porque já li notícias que diziam mesmo o seu contrário. E, portanto, eu acabo por não perceber exatamente qual vai ser o sentido de voto final do Partido Socialista. Agora, eu não sei se eles vão votar a favor, se eles pura e simplesmente não vão votar contra, e se não votarem contra, contarão com o voto do Chega, poderão contar, enfim, com a abstenção do Chega para a medida a passar. Eu não sei exatamente, enfim, acho que está muito confuso e depois há duplas interpretações daquilo que muitas vezes os líderes partidários dizem. Portanto, acabo por não perceber exatamente se o PS vai votar a favor ou se vai abster. O PS basta abster-se. Depende, porque repara uma coisa, eu compreendo isso, mas lá está, mas não vai votar a favor. Ok? Portanto, bastará abster-se, se nós também nos abstivermos, até o próprio PSD, e passará, não é? Portanto, Certo. a questão não é essa, a questão é que eu não consigo compreender exatamente se ele disse que ia votar a favor ou se ia abster. Portanto, agora... Mas para o resultado final é mais ou menos indiferente. Pois, exatamente, mas eu já li notícias em diversos órgãos de comunicação social, até há 2 dias atrás ou há 3 dias atrás, pronto, com informação que efetivamente, e isso é público, que efetivamente o PS não ia votar a favor, ou que não iria deixar passar, pronto. Se efetivamente, repare, nós obviamente gostaríamos, e eu acho que isso era importante para o próprio PSD, para a própria AD, enfim, porque até era uma marca, era um esteio do programa eleitoral, realmente a redução foi feita pelos 2%, pelos 2 pontos percentuais. Se efetivamente essa marca não avançar e a negociação com o PS indiciar efetivamente que, digamos, a proposta será de redução de 1 ponto percentual, e claramente, enfim, eu acredito que será uma forte traição ao eleitorado de direita. Digo eu, enfim, e será uma forte traição também ao programa eleitoral da AD, enfim, que colocou, enfim, digamos, um objetivo muito claro na redução de IRC. Esta aqui é uma matéria em que o Chega está disponível para conversar mais à frente, ou seja, em 2026, caso o Governo queira continuar a baixar o IRC, o Chega está disponível para contribuir para isso? Sim, nós somos a favor da baixa de impostos. Portanto, aliás, nós estaríamos dispostos, aliás, temos uma proposta no sentido de reduzir o IRC em 2 pontos percentuais. Aliás, como entretanto depois o PSD apresentou também, enfim, sob uma forma de uma medida de coação, digamos, quase sobre o Partido Socialista, caso não aprovassem a medida de redução de 1 ponto percentual do IRC, portanto, avançariam com medida de redução de 2 pontos percentuais. E, portanto, eu acho que está às vezes, que é engraçado como é que, enfim, os partidos de poder às vezes brincam com as situações. Quer dizer, se não aprovarem a nota de 1%, vamos apresentar uma de redução de 2%. E, portanto, lamentavelmente, não é, chegou-se a um ponto em que realmente o programa da AD não está a ser cumprido, mas nós somos fiéis, enfim, aos nossos princípios e acreditamos que realmente o país precisa de reduzir a sua carga fiscal e, a partir daí, claro, nós estaremos sempre disponíveis para acompanhar, enfim, desde que devidamente negociado e desde que Luís Montenegro, enfim, pegue no telefone, fale com o Presidente André Ventura e negocie realmente a redução da carga fiscal, quer sobre as empresas ou até sobre as famílias, não é? Mas a questão aqui, a questão prioritária é que, efetivamente, o PSD tem preferido negociar com o Partido Socialista do que propriamente negociar à sua direita, não é? E, portanto, isso é para nós é que é o mais, digamos, o mais estranho, não é? De saber que temos uma maioria parlamentar à direita, mas o PSD preferiu negociar com o Partido Socialista a redução de impostos. É incompreensível, não é? Rui Afonso, há uma outra medida que tem dado que falar, que o Chega apresenta e que eu gostaria de esclarecer consigo se ela tem impacto orçamental ou se é apenas uma bandeira que o Chega quis trazer para este debate orçamental, que tem a ver com a iniciativa de que haja despejos em casos de pessoas que vivam em habitação municipal, caso tenham participado em desacatos. Isto tem algum impacto orçamental? Qual é o sentido que faz esta proposta surgir no âmbito das propostas de alteração ao orçamento? Ora bom, aquilo que nós consideramos essencialmente é que, e deixe-me só esclarecer isto é essencialmente um problema constitucional. Não é um problema, enfim, que neste momento existem regulamentos camarários e existem regulamentos municipais
que prevêem ações de despejo sobre danos que ocorram, enfim, em património público. Só que normalmente são nas próprias casas. Ou seja, se uma pessoa que esteja, enfim, a usufruir de habitação social, mas se destruir a casa do vizinho, já não é motivo, digamos, justificável ou contratualmente, digamos, evocado para realmente poder ser despejado da sua habitação social. Ou seja, só, no fundo, poderá ser despejado caso realmente cause dano na sua própria habitação social. E obviamente que isto, se nós pensarmos que impacto orçamental é que isto trará, eu penso que isto trata-se mais até de um cavaleiro orçamental que propriamente uma medida que traga algum tipo de impacto orçamental. E, portanto, mas, enfim, nós aproveitamos para introduzir essa medida no sentido, enfim, também de aproveitarmos o orçamento e no fundo também, enfim, colocarmos uma bandeira nossa que nós consideramos que é premente realmente colocar, pronto. E basicamente não, em termos de impacto orçamental, que me compreende, não é uma medida que neste momento possa ser mensurável, digamos assim, de uma forma assim tão simplificada. Não? É uma medida mais residual no que toca ao impacto orçamental. Rui Afonso, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós neste direto ao assunto. Muito obrigado pelo convite. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.